Vou botar ela aqui em modo apresentação, né? Essa, essa apresentação está sendo gravada e depois a gente manda para vocês, né, a apresentação, então não precisa anotar nada, a gente vai conversando. Obrigado, Militão, por participar. Eu sei que você tinha um outro compromisso, né? Que bom que você pôde participar. O Gabriel Militão é o pai aqui da criança, tá? Ele que fez toda a parte da engenharia, então é bacana que ele está participando conosco. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa ou sugestões também, é super importante ele ouvir de vocês, tá? Certeza. Então vamos lá, começando aqui. Aqui a ideia é a seguinte, a gente já tem há bastante tempo, né, um tablet automotivo que a gente usa para fazer basicamente o rotograma falado, que foi uma solução boa, mas ela acabou ficando fora do tempo, assim, desatualizada, porque a tecnologia avançou, né, e ela acabou virando uma solução que ficou um pouco cara para o que ela proporcionava de valor para os nossos clientes. E já faz um bom tempo que a gente estava com a ideia, né, de fazer um avanço para criar um novo produto baseado aí na tecnologia Android, porque a gente sabe que isso é a porta para a gente poder fazer uma série de aplicações. Então, a gente chamou esse produto de MixSmart nova geração, tá? Então, o que que ele tem de novo, né? Quais são os pontos aqui que mudaram? Primeira, performance, né? Um produto que tem um processador muito mais rápido, ele é um equipamento de última geração. O sistema operacional, que é o Android. Outro ponto super importante, atualização das configurações feita over the air. Então, a gente tinha aqui uma limitação no sistema antigo, especialmente no rotograma falado. Você desenhava o rotograma, botava cercas, né? Tudo dentro do sistema, e tinha que manualmente baixar isso num pendrive e ir atualizando nos tablets. A gente achou no início que isso seria uma atividade que o cliente ia fazer uma vez só e depois não haveria muitas alterações, e na prática a gente viu que os clientes estão toda hora mudando, eles ficam alterando as cercas, melhorando, vem uma cerca nova, uma nova rota, então existe aí uma dinâmica de ficar atualizando que acabou se tornando muito pouco prática de fazer sem ter atualização over the air. Além disso, abre aqui algumas coisas novas aí que o Militão está trabalhando aqui na cozinha, né, para fazer para a gente, tá? A gente aproveitou e também deu uma melhorada em todas as aplicações. O rotograma falado foi aprimorado, a gente atualizou a parte da jornada de trabalho e agora as aplicações funcionam de modo paralelo, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que que é, né? E por último, sim, a gente está trabalhando no ambiente Android, isso abre aqui um mundo de novas possibilidades. E o dispositivo permite que você execute aplicações externas, então aí depende um pouco da configuração, né? Mas se você deixar configurado de uma certa forma, vamos supor que o cliente tem uma aplicação, vamos supor que a gente esteja falando de um, sei lá, uma DHL, uma empresa assim que tem já o seu aplicativo no Android para o motorista fazer alguma coisa. Então ele pode rodar o rotograma falado, a jornada da Mix, e abrir essa aplicação Android que eles já têm para executar ela junto com as aplicações da Mix. Então, é realmente um mundo de novas possibilidades. A gente viu isso em muitas licitações, por exemplo, dessas empresas de energia elétrica, que têm sua aplicação normalmente rodando no Android. Hoje, praticamente toda empresa que tem field service, que tem serviço em campo, alguma coisa do tipo, tem uma aplicação. Então, faz sentido a gente deixar essa porta aberta para eles poderem usar o mesmo device, né, o mesmo dispositivo para fazer essas coisas. Tá? Então, vamos começar aqui pelo rotograma falado. Aqui já fica claro para vocês a mudança quando a gente falou aqui que as aplicações funcionam paralelamente, né? Então, quando você entra no rotograma falado, a tela toda está disponível para o rotograma falado. Não sei se vocês lembram como é que era no Smart antigo, você tinha uma tela que tinha todas as aplicações ao mesmo tempo. Então, até a tela era maior, mas a parte do rotograma ficava pequenininha, então ficava difícil de enxergar ali o que estava acontecendo. Aí, por conta desse novo layout,
né, o time da engenharia aqui do Gabriel, né, conseguiu colocar mais informações. Então, por exemplo, aqui eu estou enxergando qual é a região que ele está, qual é a próxima região, e essas informações aqui são muito úteis até para fazer, por exemplo, a programação. Eu estou fazendo a programação, criei lá uma alça de acesso, né? E será que ele entrou na zona? Não entrou? Aí ele começa a conseguir enxergar, né? Qual é a área que ele está, que antes ele não tinha esse acesso. E, obviamente, o display ficou muito maior, ficou muito melhor de enxergar, né? Aqui a velocidade que ele deveria trafegar e a velocidade que ele está. Certo? No mais, continua a mesma coisa na notificação por voz e visual, e o pré-alerta, que é um dos grandes diferenciais do rotograma falado. Tá? Deixa eu ver se vocês entendem bem o que é o pré-alerta. Vamos pegar um de vocês aqui. Valdo, você entende o que é o pré-alerta do rotograma falado, por exemplo? Alexandre, eu imagino que esteja, avise curva brusca à frente, quebra-mola à frente, algum alerta de segurança nesse sentido, entendeu? Uhum, exatamente isso. Você programa quantos metros antes você quer que ele avise, né? Então, ele vai dizer, reduz a velocidade rotatória de 20 km por hora à frente. Né? O pré-alerta é uma coisa, é muito bom porque ele é preventivo. Não adianta muito você chegar já na rotatória e dizer, rotatória de 20 km por hora. Se ele tiver 60, ele vai tombar o caminhão, não tem mais volta. Ele já tinha que ter reduzido antes. Então, Alexandre, só uma essa foi a pergunta, ideia. isso aí já é integrado já com o Google Maps ou tem que, nessa ferramenta, você tem que criar áreas específicas? Tá, isso não mudou nada do que era no rotograma falado anterior. Você cria as áreas dentro do sistema da Mix, do Fleet Manager, né? Cria lá as cercas. Aí essas cercas vão aparecer dentro Marketplace. do Marketplace, não fugiu a palavra. Vão aparecer dentro do Marketplace. E lá você programa o pré-alerta e a velocidade, que é a única coisa que você faz ali no Marketplace. Tem um vídeo que explica bem direitinho como é que funciona isso. Eu mando para vocês depois. Ele mostra bem, bem certinho como é que é, mas sim, Valdo, você cria cercas no sistema da Mix. Pode criar elas ali normalmente igual como você cria hoje. Pode ser poligonal, pode ser circular, retangular, todas as cercas. Depois, no Marketplace, você só diz assim, essa cerca de tal velocidade e vai ter um pré-alerta de tantos metros, né, da cerca. Certo? Alexandre, pode fazer uma outra pergunta? Deve. Perfeito. Esses pré-alertas também, além de velocidade, curva, gera também algum evento, por exemplo, você está com excesso de rotação, por favor, retornar à normalidade, alguma coisa nesse sentido? A gente já vai chegar aqui na parte de eventos, né? O rotograma realmente é focado nas cercas de velocidade. Então, a gente já vai falar dos eventos, sim, Tá também. bom. Mas já adiantando, sim, a gente... Só um pouquinho que tem mais uma pessoa que entrou lá. Fabrício, você avisa aqui o Oswaldo Pode que... deixar. Uhum. Tá, obrigado. Sim, sim, Valdo, a ideia é exatamente essa, você fazer os eventos, né, também serem falados. Então, se ele estiver fazendo excesso de rotação ou outros eventos, né, ele poder saber e receber um alerta por voz, né, na cabine. Mas a parte das cercas já está pronta, é que isso aqui é uma exigência de algumas empresas, o caso da Raizen, por exemplo, e agora da BR também está entrando a mesma exigência. Então, a gente atendeu a demanda deles, né, mas a gente enxergou, óbvio, né, faz sentido eu colocar também para todos os outros eventos. Então, essa que foi a ideia, tá? Alexandre, uma dúvida. Qual é a limitação de quantidades aí de cercas virtuais? Porque estou te perguntando porque a gente tem operações que Uhum. fazem rodoviários aí e andam pelo Brasil todo e às vezes você precisa mapear uma área aí de um longo km, né?
Tá. Eu O que queria... que acontece? As cercas, elas não são gravadas dentro do Mix 4000 ou do FM, elas ficam gravadas dentro do tablet. E o tablet tem uma memória enorme. Então, até a gente estava discutindo, eu e o Militão aqui, qual que seria o limite, né? Mas já é um número muito expressivo com a memória do tablet. Ele ainda aceita botar um cartão de memória adicional. Então, na prática, não tem limite, Ricardo. É o que o cliente conseguir fazer de cercas. Só para ter Ok, uma ideia de grandeza, né? A gente já fez um teste ali com mais de 1.500 cercas e ele funciona normalmente. Então, Só um pouquinho que eu acabei aumentando o volume aqui no máximo. Tá um escândalo o volume aqui. Essa é a maior diferença, então, Ricardo. A gente não tem aquele limite do número de cercas do dispositivo, né? Porque quando a gente fala aqui de colocar um tablet, né? Ele tem muito mais memória, né? É bem mais tranquilo, ok, obrigado. tá? Joia. Vamos lá. Seguindo aqui, outro aplicativo que a gente colocou é a jornada de trabalho. Aqui a ideia foi, assim como a gente lançou aquele tecladinho, né, para fazer a jornada de trabalho, ele está emulando as mesmas funções do teclado com algumas vantagens. Primeiro, claro, o display aqui é mais bonito, né, mais fácil de usar e tal, mas ele também faz alguns lembretes. Então, qual que é a ideia? Eu vou fazer os apontamentos manuais, né, mas vamos supor que eu marquei a refeição, estou lá, faço a refeição, passou 40 minutos, eu vou sair da refeição. Aí ele vai te dar um alerta dizendo, olha, não fechou 1 hora ainda. Você quer realmente encerrar a refeição? E aí ele dá, ajuda, né, naquela questão, especialmente da refeição, né, que é muito comum ele ter, a gente ficar com refeição assim de 58 minutos, 59. Enfim, ele não cumpriu a lei, né, passou raspando, mas ele não cumpriu. Então é muito ruim. Esperava ali 2 minutinhos, né, que seja o suficiente para fechar a refeição. Então, essa que é a vantagem aqui de usar. Eu acho difícil você vender só para jornada de trabalho, o tablet, ele acaba sendo muito caro, mas pode ser bastante comum ter em associação, né? Então, eu quero o rotograma falado, mas eu também tenho a jornada de trabalho. Não faz sentido ter 2 teclados, né? Ter esse mais o outro tecladinho. Então, você acaba tendo tudo numa coisa só, e ele inclui essa facilidade aqui de ter também os lembretes. Então, além do lembrete da refeição, tem mais algum lembrete que ele faz? tem o tempo de descanso. Se o motorista tentar encerrar o descanso com menos de 10 minutos, ele também emite o lembrete. Tá, tá, se fizer muito rapidinho. E Ah, a interjornada ele não faz ainda às 11 horas, então. não, nesse momento a gente ainda não colocou, mas a ideia é até ele começar a respeitar as parametrizações da plataforma. Aí a gente vai poder usar todos os parâmetros. Ah, tá. Esse era outro ponto que eu ia chegar aqui. Então, hoje você tem hard-coded, né? É essa 1 hora e os 10 minutos do descanso. Mas vamos supor que pelo acordo sindical seja meia hora. Eu já vi poucos clientes, mas tem alguns que têm isso. Então, hoje ele não está entendendo isso. Ele vai fazer o lembrete em 1 hora. Mas a ideia é que a gente consiga passar essa parametrização para dentro do tablet, né? E aí, quando você programar ele lá como meia hora, aí ele vai respeitar essa meia hora. O descanso também, às vezes é 10 minutos, tem algumas empresas que são 15 minutos, vai fazer a mesma coisa. E tem a interjornada, né? A interjornada bom, é o descanso de um dia para o outro, né? Interstício. O interstício. Hoje tá ruim a cabeça. Entre um dia e outro, né, daí fazer às 11 horas. Então, se ele fosse começar a jornada, ele avisa, olha, faz 10 horas e 50 minutos, né, espera 10 minutos para não entrar aqui em conflito. Isso é uma coisa que foi muito pedida por vários clientes, então acho que é uma coisa extremamente interessante a gente colocar esses lembretes, vai trazer bastante valor aí para a jornada de trabalho. Certo? Alguma questão aqui com relação à jornada de trabalho? Bom, tá bom, vamos seguindo aqui.
Sobre atualização over the air, né? Então, que é uma grande novidade. O que que a gente decidiu fazer? Esse teclado, ele tem um modem dentro dele, ele tem um celular dentro dele. Porém, a gente viu um problema mais financeiro, né? Eu vou vender uma outra linha, eu vou ter mais uma mensalidade para o cliente, ele já está reclamando do preço da telemetria e tal. Então, a gente optou por fazer uma atualização usando a rede Wi-Fi, ao invés de fazer com o celular nesse momento. Como é que funciona isso, então? Aonde ele encontrar uma rede Wi-Fi e ele tiver programado, né? Ele já vai fazer as atualizações. Uma coisa bacana que o Militão me falou é que a atualização é, assim, muito rápida. É um sopro, ele já atualizou todas aquelas cercas. Realmente o volume de dados é muito pequeno. Então está funcionando muito bem. A gente tem um cliente hoje que é o usuário bem hardcore aí da solução antiga, né? Nós estamos fazendo o teste com ele, ele tem a rede Wi-Fi nas bases dele e é totalmente suficiente. Quando os veículos voltam para a base, ele se atualiza. Claro, né? Se tiver redes Wi-Fi no caminho e ele programar o tablet, algum posto de gasolina, alguma coisa assim, ele poderia ir atualizando também dessa forma. Só para também ter uma ideia de tempo, neste cliente que a gente fez o teste, foi carregado uma configuração de rotograma com mais de 1.000 cercas. E a gente levou entre 8 e 10 segundos, mais ou menos, no cronômetro. Ele é bem rápido, se a sua rede for boa, né? Se a estabilidade da rede estiver ok, ele atualiza muito rápido. Tá. Valdo, no caso das empresas de ônibus, todas têm Wi-Fi, né, nas bases para baixar vídeo, outras coisas, né? Então. Infelizmente, não, viu, Tiago? Nem sempre, Nem sempre. Tá. Ale, posso fazer uma pergunta? Faz, claro, Cadu, tudo bem? Tudo bem, e você? Já é? Para mim, é só uma dúvida. Quando a gente fala de atualização over the air, a gente, quando vai precisar atualizar o fotograma, mas vai atualizar somente 2 cercas adicionais, a gente vai mandar o pacote inteiro, tudo, ou a gente só vai mandar esses 2 pacotes? O equipamento e o firmware vai entender que só tem essas 2 diferenças e vai transmitir só elas? Essa é uma boa Nesse caso, pergunta para o Militão. Não, aqui ele segue, vamos lembrar um pouquinho do Smart antigo, ele segue o mesmo padrão, né? Quando você usava lá na versão anterior, você carregava um pacote com todos os dados através de um pendrive. Aqui, por garantia, por segurança, a gente manteve esse carregamento completo. Então, se você fez uma atualização, um detalhezinho que seja, ele vai atualizar o rotograma como um todo, né? Inclusive, até por isso que eu dei este exemplo no teste que fizemos, havia 1.000 cercas e ele carregou tudo de uma vez em menos de 10 segundos, ali, uma média de 10 segundos. Então, a gente entende que até melhor, né? Porque pode ter ocorrido alguma alteração, não só inclusão e exclusão de cercas, mas, por exemplo, você carregou 10 cercas na sua configuração do rotograma, e no meio dessas 10 cercas houve uma atualização de diâmetro da cerca, ou de localização de pontos, né? De localização dessa cerca, e ela não vai... Se você atualizar só as inclusões ou exclusões, essa cerca se manteria igual. Então, evitando esse tipo de ocorrência, a gente faz a atualização completa, não impacta no sistema, ele continua sendo super rápido, tanto o download da configuração quanto a aplicação do novo rotograma é bem rápido. Então, a gente preferiu manter, né, esse download completo. Obrigado, então, valeu. Bom, falando ainda de celular, né, a gente está enxergando, assim, algumas aplicações que a gente quer colocar, usando mapas e algumas coisas do tipo, e aí vai fazer todo o sentido ter o celular, sim. Claro, se ele estiver usando um navegador, um Waze, alguma coisa do tipo, é legal que ele tenha a conexão celular, por isso que a gente optou também por trazer o tablet sempre com o celular, para ele já ter essa possibilidade. Obviamente teria que colocar um SIM card, aí vai ter uma mensalidade para esse SIM card. E aí o cliente decide se ele quer ou não colocar. Aqui tem uma questão para o Militão, né? A questão das macros, Militão, que eu sei que ainda não foi implementada, né? Mas ela vai atualizar também over the air?
Sim, sim, a ideia é trazer também a atualização das macros over the air. Vai ser um pacote completo, né? O Tá. rotograma atualiza pelo over the air, as macros, porque é um tipo de aplicação que também é suscetível a trocas e atualizações Uhum. das macros, e inclusive o jornada também, né? Porque existe a possibilidade do cliente trocar os parâmetros, atualizar, então ele também, caso ele, no momento que ele começar a responder esses parâmetros do jornada, ele também vai permitir essa atualização over the air. Então, é um pacote completo. Tá, tá. E firmware também, né? Imagino, firmware do dispositivo. Sim, também dá para enviar over the air. E tem mais um item, também a gente vai falar deles lá na frente, mas a respeito dos eventos, né? Como ele vai incluir as notificações de eventos, ele também precisa atualizar o que vai apresentar na tela, né? Então, ele Tá, consegue tá. fazer over the air. Ou seja, tudo que for feito vai ser atualizado over the air, mesmo que Sim, não foi implementado ainda. isso. Tá, tranquilo. Aqui eu acho que é válido um ponto até interessante, como a gente falou de usar a rede SIM card, usar o SIM card, né, rede celular ou Wi-Fi, existe também por ser um equipamento Android, ele permite aquela conexão do roteamento, né? Então, por exemplo, hoje, vamos supor que o cliente não quer fazer a opção por inserir um SIM card, porque vai ficar mais caro, etc. Mas ele teve um problema no rotograma e ele precisa atualizar imediatamente o rotograma, o caminhão não está perto da base, ou ele está numa base que não tem Wi-Fi, ele não tem uma estrutura lá pronta para atualizar o rotograma. Ele pode pegar um celular qualquer, um celular que tenha rede disponível, e fazer aquele sistema de roteamento, né? Então ele ativa o roteamento do celular, conecta o tablet nessa rede que foi roteada e automaticamente ele já atualiza também. Existe essa possibilidade. Quer dizer, o próprio celular do motorista, por exemplo. Ô, Isso, Gabriel, isso. uma Sim, pergunta aqui. Tem o sistema agora com Wi-Fi e tem a opção também, se o cliente quiser contratar, colocar o chip de dados lá para poder utilizar, pode continuar utilizando. Ou esse novo modelo é só com Wi-Fi? então, ele vai ter as duas ações habilitadas, tanto o Wi-Fi quanto o SIM card. Neste momento, quando a gente está falando do rotograma e do jornada, Sim. as opções foram pelo Wi-Fi, mas o tablet, o hardware, ele já está habilitado para receber o SIM card. Então, ele pode Tá. usar, sim, a rede GPRS. Mas Tá bom. assim, E se tiver Militão, com o SIM card, por exemplo, eu precisar embarcar alguma coisa, eu não preciso da rede Wi-Fi, eu utilizo o próprio SIM card mesmo e faço a operação, correto? Isso, quando estiver habilitado, acho que é bom a gente frisar que nessa por fase, enquanto né? não, né? Por enquanto Nessa não, Val. fase ele está com Wi-Fi, mas depois será um espelho. Eu vou poder atualizar tudo pelo Wi-Fi ou tudo pelo SIM card. Então, serão os mesmos recursos. Ok. Então, por enquanto não, Valdo. Por enquanto só o Wi-Fi. Mas o equipamento permite, né? E a gente vai lançar uma nova atualização depois, permitindo atualizar tudo pelo celular, tá? Ok. Beleza. Seguindo aqui. Um pouquinho do hardware, né? Ô, Gabriel, só fazer Hardware, uma pergunta para vocês aqui, nesse processo do rotograma, só voltar um pouquinho aqui. tá? Imagina uma operação que é a nível nacional, tá? Que não tem uma regra sempre a mesma, lógico que sempre tem alguma coisa que repete. Imagina a dificuldade de embarcar todas essas cercas aí. A gente que não conhece a operação 100% aí. Não é viável embarcar o próprio mapa do Google Maps lá, o Hero ou outro ali, e já pegar por ele mesmo onde que é uma curva brusca, onde com excesso de velocidade alguma coisa já está integrado isso automaticamente? Então, Valdo, você já tem hoje a informação do mapa lá para o Mix 4000 e o FM, né? Ele já gera lá os eventos de velocidade no mapa. Certo, A mas gente, a aí não gente, vai estar no fotograma, né? isso, a gente optou aqui, até porque uma questão até histórica, né? Quando foi feito, foi muito para atender a demanda de alguns clientes específicos, no caso a Raizen e a Petrobras, né? Certo. E eles estão focando em áreas de risco. Essas áreas de risco, eles criam um rotograma com velocidades que são, em geral, muito menores do que a velocidade, em geral não, sempre são menores do que a velocidade
da via, né? Então, uma alça de acesso lá que teve um acidente, eles foram lá e mediram, não, isso aqui não dá para fazer acima de 20 km por hora, por exemplo. E, de repente, está aceito que faça 60, né? Então, são muito mais restritivas. Aí a gente partiu dessa ideia e criou um sistema que, na verdade, a gente chama de rotograma, mas na prática é um monte de áreas de risco, né, que ele embarca, e essas áreas de risco ele vai avisando o motorista. Eu entendo o que você está falando, seria muito legal, a gente já pensou foi numa alternativa, que seria a gente começar a criar uma regra, por exemplo, para a Raizen. Vamos pegar um exemplo, né? Então, se aparece uma transportadora que vai trabalhar com a Raizen, a gente já poderia dizer assim, eu já tenho aqui as cercas da Raizen, né? E ele não precisaria fazer tudo de novo, que eu acho que é uma ideia bacana. Ter tipo uma biblioteca, sabe, de áreas de risco. Ou talvez ter todos os pedágios, né, com limite de 40, uma outra coisa interessante, né, que é uma ideia que a gente está pensando em fazer. Mas, por enquanto, o que a gente tem são essas áreas, né? Claro que o que é bacana é que você pode embarcar milhares de cercas, mas eu entendo o trabalho que isso vai dar, né? Para gerar um rotograma com milhares de cercas. No caso do nosso cliente lá da Budel, que tem milhares de cercas, eles foram a campo e fizeram um trabalho de formiguinha, né? Foi bem, Eu enfim, acho que até é importante também a gente notar que a gente pegou esse cliente aí como exemplo, eles criaram essas cercas porque é característico da operação deles, né? Então, você fala assim, vou pegar o mapa a referência do Google Maps e usar como cercas. A gente não está adequando a solução para esses recursos do Maps que geralmente são para carros leves, frotas tem isso também, né? particulares, né? Então, existem muitas particularidades das operações do cliente que vão demandar cercas específicas para eles. Então, é difícil a gente falar assim, vamos usar só o mapa do Google Maps ou Here, qualquer outro fornecedor, e já ter isso pronto, automático. Não dá porque eles não estão trabalhando para aqueles clientes, né? Eles trabalham de uma forma global. Então, a gente precisa de ir um pouco mais do detalhe e entender a operação do cliente, os pontos que são expressivos para aquele cliente, né? Por isso que existe essa disposição de usar as próprias cercas criadas no Fleet Manager. Tá. Mas assim, vamos ouvindo bem o Valdo, né? Eu estou pensando, e também estou pensando que a gente está aqui com um viés militão muito de empresa de óleo e gás. E ele está pensando talvez num ônibus rodoviário, né? Faz sentido. Alexandre, na Um verdade, ônibus eu tenho algumas transportadoras que nós atendemos aqui, tá. que roda o Brasil todo, né? Não, claro, mas Transportadora, né? pensando Aí assim, Valdo, eu tenho se eu certeza. pegar pode ser, mas um ônibus rodoviário, por exemplo, beleza. Ele vai ter que cumprir a velocidade da via, né? Então era legal ele ter esses alertas pelo mapa, sim, e já registrar aqui no sistema. E claro, ele poderia colocar mais, né? Puxa, tem um pedágio lá, eu vou botar aqui um limite de 40, por exemplo, né? Se bem que o pedágio está no mapa também, né? Até o pedágio está no mapa. Então, e eu sei que alguns mapas mais novos, o Here, por exemplo, já está suportando ter as velocidades para caminhão e ônibus, né? Que são menores. Então, uma coisa assim que eu acho que em seguida a gente vai conseguir colocar. A ideia de colocar o mapa e ter o navegador aqui dentro, talvez seja essa evolução, Militão. Que aí ele abre o navegador, né? E ali vai com Sim, os limites. E claro, mais as cercas a gente vai ter também, porque as cercas, como eu falei, elas são abaixo do limite da via, né? Então, a cerca seria aquela situação que eu mapeei. Puxa, tem uma área aqui que é de risco. Pela via pode fazer 60, mas na prática eu não vou deixar fazer mais que 40, né? Só que ela se torna uma exceção, não a regra. Então, ele não precisa fazer tantas cercas. Eu entendi o que o Valdo está falando. Mas acho que a gente vai nesse caminho, Valdo. Claro, nesse momento a gente nasce, né, com ele assim, né? Então são as cercas de alto risco. E o mapa, bom, daqui a pouquinho o hardware obviamente suporta, né? A gente avança nesse sentido. Acho que faz sentido. Mas também nós temos que ter certeza que o mapa está bom, né? Que o mapa é adequado, porque senão troca o problema, né? Diz, o mapa tem tudo, e aí depois não, o mapa não tá bom, né? Também não adianta.
Mas ouvimos você, acho que faz sentido a gente avançar nesse Tá sentido. bom, Alexandre, é importante ter essas duas opções, né? Vai ter aquela empresa que precisa ser o detalhe e tem uma outra empresa que com o mapa já atende rotograma falado e depois focar nos eventos, né? Geral também com os eventos, aí fecha. Claro, fecha tudo. Falando um pouquinho do hardware, né? Então, ele é um hardware, ele é menor, tá? Ele tem 5 polegadas, né? O outro tinha 7, Militão, não me lembro. 7, isso, o Tá, outro tá. era 7 polegadas. Porém, a resolução é muito maior do que do outro. Então, e como a gente está fazendo agora dessa forma, assim, que é uma aplicação por vez, na prática você pensa que ele é muito maior, ele tem muito mais área aqui, está muito mais visual. Nem tem a questão da tela, né? Ela tem mais lux, ela é mais forte, ela dá para se enxergar muito melhor. Outro ponto interessante, o outro teclado era resistivo, esse aqui é capacitivo, Militão? Qual é a tecnologia? Sim, ele é Ah, capacitivo e multitouch. tá. É como um celularzinho, né? Então você tem aquela sensibilidade de um celular para usar. Não sei quem usou o outro, lembra que tinha que apertar com força, né? O dedão. Claro, o motorista já tem isso meio padrão, né? Eles têm o dedo mais pesado, mas certamente isso aumenta também muito a durabilidade do equipamento, não precisa apertar tão forte e torna toda a navegação muito mais agradável. Olhando assim, ele parece pequenininho, mas ele é mais grossinho, né? Que é um tablet bem parrudo, tá? Ele é feito para aguentar mesmo a temperatura, aguentar a, até queda e tudo. Ele é bem mais forte para ele aguentar a operação mesmo que a gente quer. Então, a ideia aqui não é trazer um problema, né? A gente está trazendo uma solução para o cliente. Então, é um fabricante que já está acostumado a fazer produtos bem robustos, foi homologado pela Mix, né? O Mix foi lá, visitou a fábrica e viu que está tudo dentro do processo e tal. Sei que a gente não vai ter problema com esse equipamento, tá? Dito isso, a gente tem o plano de fazer uma versão depois, mais adiante, que seria só um software. Então, eu poderia aplicar em qualquer dispositivo Android, que a gente chama de Bring Your Own Device, traga o seu próprio dispositivo. Mas isso um pouquinho mais para adiante. Claro que tem que se tomar muito cuidado com a qualidade do dispositivo, porque é um dispositivo que vai ficar o tempo inteiro ligado. Só para falar para vocês, a gente estava brincando aqui do frio, né? São Paulo está meio friozinho hoje. Eu peguei um trânsito mais pesado hoje de manhã, estava com o meu iPhone ali. Ele desligou dizendo que estava com alta temperatura. Eu estava rindo, né? Todo encasacado dentro do carro e o celular dizendo. Mas por quê? Ele estava pegando o sol direto nele. Se pega sol no celular, ele começa a aquecer e para de funcionar. Que é uma coisa que a gente não pode aceitar numa aplicação desse tipo, né? Tipo rotograma falado. Então, é sempre bom reforçar isso com os clientes. Ó, nós estamos trazendo um hardware aqui adequado para a operação. A gente sabe de alguns concorrentes aí que estão botando celulares, tablets da Samsung ou coisas do tipo, simplesmente não aguentam, né? Então, Sascar e tal, podem ir nos clientes, vocês vão ver um nível de insatisfação muito grande. Aqui não tem, vocês conhecem a Mix, né? O que é um Mix 4000, um FM, esses produtos estão aí há 10, 12 anos nos clientes. Esse 4000 não tem tanto tempo assim, né? Mas a ideia é ter esse nível de robustez. Claro que o dispositivo, que é um tablet, ele dura menos porque ele tem interação direta do motorista. Claro que ele acaba tendo aí seu desgaste, mas a gente conseguiu aqui, eu acho que um bom compromisso que custo-benefício para conseguir garantir que estamos trazendo uma solução adequada. Ale, até falando um pouquinho sobre essa questão de robustez, né? Quando a gente fala de usar tablets genéricos, algumas soluções que estão fazendo essa opção por tablets genéricos, por eles não serem adequados à operação automotiva, um detalhe assim que parece bobo, mas que ajuda muito é a questão de fixação. Né? Você acaba, quando você usa um tablet que ele é destinado a um usuário para uso pessoal,
direta para uma operação automotiva, você acaba tendo que apelar para suportes que às vezes não ficam bem presos, né? Você vai ter que estudar ali se aquele suporte é adequado ou não, e ele corre um risco muito maior de queda. Se a gente olhar aqui no nosso Smart, ele na estrutura dele mesmo já é desenhado a perfuração para a base. Então, a fixação dele é direto no hardware. Você não corre aquele risco de ele se soltar ou de usar um suporte paralelo, né? Que derrube o equipamento. Então, ele já é feito, né? Ele é todo montado aí para aguentar o dia a dia de operação. Então, se eu me der uma ideia para a gente fazer depois, um pouco de espionagem industrial, né? Mas a gente podia pegar algumas soluções de concorrente, bater umas fotos, como é que é a fixação, estudar o hardware, dizer qual a temperatura que ele aguenta, esse tipo de coisa, e aí compartilhar com a nossa equipe aqui, né, dos nossos parceiros, para eles terem Sim. esses argumentos na hora de falar, que, puxa, o cara vai dizer assim, ah, mas o outro cara ali sei lá, às vezes é R$ 100 de diferença, alguma coisa assim. Aí eles vão ter essa facilidade, não, é o barato que sai caro, olha só, olha como é que o equipamento é preso. O que o Militão falou faz todo sentido, você pega um equipamento, coloca ele mal preso, ele fica, só de ficar balançando, ele já começa a estragar, né? Fica balançando, aí ele cai no chão, quebra, enfim, foi por água abaixo toda a solução. Qualquer ideia desse tipo, por favor, vocês compartilhem com a gente, tá? E eu vou precisar da ajuda de vocês nesse sentido aí que eu falei da espionagem, né? De pegar um pouco dos concorrentes, onde vocês verem equipamentos de concorrente, tirem foto, manda pra gente, né? A gente vai criando aqui uma basezinha para ajudar vocês a terem esses argumentos aí na hora de fazer a venda, tá? Alexandre, eu posso complementar isso aí que você está falando? Por favor. Você pode me interromper? Tem um cliente nosso que ele utiliza duas tecnologias, né? Inclusive, você comentou sobre a Sascar e ele utiliza Sascar lá. Uhum. Já faz um tempo que eu acabei visitando e tive conhecimento sobre um produto da Sascar, que era basicamente a mesma coisa. É igual você falou, é um dispositivo da Samsung que acaba dando esse tipo de problema também com aquecimento. E a forma de fixação que o carro utilizava naquele momento era como se fosse um pescoço que ele era fixado no piso do veículo Uhum. e ele era como se fosse um pescoço maleável. Então ele subia, né? Imagina assim, um pescoção mesmo, como se fosse uma cobra, também a gente pode usar esse exemplo. E ele subia e o motorista tinha uma certa flexibilidade ali no manuseio. Ele podia subir, descer, jogar para o passageiro. Então era mais ou menos dessa forma a fixação. Eu acho que eu tenho algumas imagens aqui também. Eu vou tentar pegar no meu histórico, Tá. tá? Vou mandar para vocês também. Ótimo. Quando vê um equipamento desse tipo, também se conseguir bater o modelo da Samsung, né? Que aí depois a gente dá uma olhada só para vocês olharem. Ah, o equipamento foi feito para trabalhar até 40 graus, 38, alguma coisa assim. E a gente sabe que na cabine vai a 60 fácil, né? Era um Samsung Tab, então é um tablet de comércio mesmo, nada Nada robusto. automotivo, né? É, O exemplo que eu dei é isso aí mesmo, tá? Assim, 10 graus em São Paulo, mas eu tô andando com o meu celular ali, ele tá pegando sol ali na frente. E ele deu sobreaquecimento. Se eu não me engano, no iPhone é em 45 graus que ele dá aquilo. Não atende, imagina, não atende. O caminhão vai ficar o dia inteiro no sol, né? Não atende. Então é só para pegar. E olha, um iPhone, né? Que todo mundo acha, puxa, um celular melhor, né? Do que. Melhor não, é um celular de alto nível, né? Equivalente aí aos melhores Samsungs. E o tablet em geral é pior. O tablet é um equipamento mais frágil. Se pegar o Samsung e tudo, eles vão trabalhar em temperaturas, inclusive, menores. Só para ter uma ideia, um equipamento desse pode pegar fogo, né, na bateria. Ele realmente não é feito para o ambiente. Enfim, acho que vocês concordam comigo. O que eu consegui de informação do hardware é legal vocês terem para poderem sempre falar, né? E a maneira de falar é sempre aquela, né? Você fala, não, esse dispositivo aqui ele é muito bom, ele aguenta até 60 graus, então a gente manda a spec dele para vocês. Não precisa falar mal do outro, você só bota
pulguinha atrás da orelha. Aí ele vai pensar assim, puxa, os meus aqui estão desligando por excesso de temperatura, deixa eu olhar o que que é. E ele já começa a identificar, né, esse tipo de coisa. Mas tem tudo, a questão do próprio chicote ali, o jeito que ele entra no dispositivo, todo esse tipo de coisa que faz a diferença do sistema durar mais, né? Alexandre, só uma Fala, pergunta. Rafael, tudo bem? Tudo. É só uma pergunta, não sei nem se você falou, mas esse modelo do Smart, ele é só compatível com 4000 ou eu posso fazer o downgrade para o Communicator, para o Tracer, para todos? O 4000 e o FM. O Tracer, ele não aceita scripts seriais, então o Tracer não funciona com ele. Entendi. Né? Entendi. Eu não gosto dessa palavra downgrade, porque eu gostava tanto do FM, né? Todo mundo aqui é meio apaixonado do FM. Mas eu sei, a roda só gira para frente. Não, mas ele roda com o FM também, é uma boa pergunta, importantíssima, né? A ideia aqui foi manter a compatibilidade com toda a base, né, que vocês já têm. Então, se o cliente tem FM, não tem problema nenhum, ele pode ter rotograma falado. Eu fico imaginando porque às vezes o cliente já está com o Communicator Claro, embarcado claro. na base e tem que trocar toda a frota. Não, não. Eu acho que a ideia aqui é a gente quer que ele bote. Outro, não é o caso aqui, mas se vocês estiverem vendendo um Mix Vision, por exemplo, ele também roda com FM, então não tem problema nenhum. No caso do Vision, até com o Tracer, porque não existe uma conexão serial dos dois. É que especificamente o Tracer não suporta scripts seriais, então ele realmente não vai funcionar aqui. Dentro dessa pergunta, Militão, tem alguma limitação no FM com esse dispositivo? Não, até o momento ele recebe os mesmos comandos, a intercomunicação dos aparelhos é igual. Tá, só essa questão do Tracer, né, realmente. Sim, o Tracer é do próprio Tracer que ele não tinha esse recurso, né? Tá. A Tracer tem bem pouco, né, Rafael? Acho que são pouquíssimas unidades. Sim. Só para saber, porque às vezes tem cliente que tem alguns tracers ainda, né, e já é bom já saber, porque eu já falo. É. Bom, uma coisa que está começando a acontecer é a questão da rede, né? Aos poucos esse aí é o fim do FM, é a rede, né? À medida que começar a ficar tudo 4G, a gente vai ter que ir trocando. Então, se o cliente tem Tracer, né? Daqui a pouco é o momento mesmo de ir fazendo um upgrade, só por causa da rede 4G, né? Mas é outra questão. Ah, Militão, Obrigado, o Alexandre. modem dele é 4G LTE, eu nem coloquei. LTE, Né? isso, LTE. tem leitura. Tá. Só para vocês entenderem, quando a gente fala de LTE, é um tipo de tecnologia que vai ser suportada no 5G também. Então, você tem aqui um dispositivo que vai durar bastante tempo, né? Como é o nosso Mix 4000 também. Aqui um pouco da parte do hardware, né? Então, é um quad-core, 1.1 GB, sistema Android 7.1. Ele já vem com essa bateria aqui de 1650 mAh. Outra coisa que é muito legal, alimentação de 8 volts a 36 volts. Para quem trabalhou com o tablet antigo, a gente tinha que colocar um conversor de tensão, que era mais uma pecinha ali para dar problema, né? Um dispositivo a mais. E esse aqui não, ele já trabalha direto dentro do range aí, tanto para carro leve quanto para carro pesado. Um display de 5 polegadas, capacitivo multitouch, como a gente falou, né? 300 cadmio por metro quadrado, é bem mais, ele tem muito mais luminosidade, né? E totalmente robusto para aplicações em transporte, armazéns industriais e tal. Então, depois dessas questões das temperaturas, eu acho que vale a pena a gente também publicar, né? E Sim. mostrar as diferenças, porque isso aí é importante também. Tá? Aproveita um detalhezinho, uma coisa ali que é bem interessante, ajuda bastante na diferenciação por ele ser um tablet automotivo, é que até no slide anterior, se puder voltar Ale, a gente tem ali nessa tela, nessa imagem da lateral esquerda aí,
um cabinho ACC ali, é um cabo que permite você conectar, o último item amarelinho ali, é o que permite você fazer uma conexão direta da ignição do veículo no tablet. Então, o tablet pode tanto ler a ignição através do 4000 ou diretamente no veículo. E automaticamente ele liga e desliga o tablet quando você liga a ignição, sem poder dar problemas, por exemplo, descarregar a bateria enquanto do caminhão, né, enquanto a ignição está desligada. E falando em bateria, né, por ele ter um recurso também que a gente não dispunha no tablet anterior, no Smart anterior, o funcionamento dele é atrelado à própria bateria. Ele não corre o risco de, por exemplo, haver uma desconexão ali da alimentação do veículo e ele apagar na hora, né? Ele vai funcionar normalmente, lógico que como ele não vai ter uma realimentação da bateria, um momento ela vai descarregar, mas ele é autônomo e ele usa a energia do caminhão só para recarregar a bateria. Então a gente pode usar ali esses recursos para fazer ele se autodesligar e não causar nenhum problema ali no veículo quando a ignição estiver off. Tranquilo. Obrigado, Militão. Bom, em termos do hardware, tem mais alguma questão? Fica esse trabalho para vocês me ajudarem de mapear os concorrentes. O André já deu um parecer aqui. Super importante a gente conseguir informação da Veltec e outros aí que estão com um tablet, né? Para a gente conseguir mostrar os diferenciais do produto e ajudar vocês a vender, né? Posso contar com vocês nisso aí? Sim. Olha, Tá bom. até aproveitando aqui, antes da gente seguir, acho que teriam alguns detalhes ali sobre o rotograma, que eu acho que é importante, principalmente para quem já chegou a experimentar o rotograma antigo, nessa interface nova, algumas coisas que ficaram bem melhores, agora a gente atualizou e tem uns recursos bem bacanas. Por exemplo, essa indicação ali na tela de próxima região era um tipo de indicação que a gente não tinha no rotograma. Então, tanto, na verdade, a indicação da região atual e a próxima região não ficavam explícitos na tela ali. Então, uma vez que você notificava, por exemplo, qual que era a região que o veículo estava se aproximando, tinha o pré-alerta, mas depois ele sumia ali o pop-up da tela. E aqui agora ele fica expressivo, então o motorista pode consultar, né? Inclusive, a gente teve, durante o teste que a gente fez nesse cliente grande, uma das pontuações foi exatamente essa. Temos cercas que às vezes são por quilômetros. Então, não é aquele que o motorista entra na cerca, ele é notificado. Você está numa região de 60 km por hora. Aí passou 2 minutinhos depois, ele já nem sabe mais onde ele está. Então, ele pode olhar na tela ali e consultar. O limite dessa cerca aqui é de 87 km, igual está aí na tela. Então, ele sabe qual que é o limite para aquela região. Ele pode consultar a qualquer momento, né? São uns recursos visuais que a gente não tinha no antigo Smart, agora eles são bem completos aqui na tela, né? Sem contar que aqui na parte de velocidade do veículo, né? Vocês podem perceber ali que ele está verdinho, e se ele ultrapassar o limite que foi estabelecido para cerca, ele também coloca esse alerta visual em vermelho. Então, ele, além dele notificar por áudio, porque no momento que ele ultrapassa o limite, o Smart vai começar a repetir a limitação da velocidade, né? Então, ele vai sempre ser relembrado que ele precisa baixar a velocidade. E ele vai ter também isso de forma visual. Então, ele pode sempre acompanhar ali se ele está próximo ou não do limite. E para completar, no Smart antigo, se alguém chegou a manusear ali aquele tablet, aqui, o pessoal que está aqui conosco, vai se recordar que haviam 2 botões frontais. Na verdade, 3, né? Um para ligar e desligar o equipamento, e tinham mais 2 botões ali com a numeração 1 e 2, que servia para controlar o áudio e a luz da tela, né? Essa tela ia ficar acesa na luminosidade da tela. Esses 2 botões eles eram utilizados, por exemplo, a própria Raizen tem uma requisição de que a tela do rotograma fique apagada quando o motorista esteja em viagem, né, rodando com o veículo em movimento. E a gente utilizava até esses botões para ajudar nesse controle de apagar a tela. Só que eles, por serem botões físicos ali, eles tinham um funcionamento ali em hardware mesmo, né? Era no código do equipamento o funcionamento deles, a gente não tinha como desabilitar.
Já nessa nova geração, a gente não tem esses dois botões, então ocorria uma situação ali muito chata com os motoristas que apertavam o botão de volume, deixavam o equipamento no mudo e chamavam o gestor para falar que estava com problema. Aí você só apertava o botão e ele voltava a comunicar os alertas. Aqui não tem, essa aplicação do Smart permite que você bloqueie esses recursos, então o motorista ele não vai ter acesso a baixar e diminuir o volume, e o controle da tela também não fica através de botão, ele fica através desse íconezinho ali na lateral inferior direita, que ele simplesmente vai se expandir, escurecendo a tela no momento que tiver em deslocamento, e depois, quando o motorista quiser visualizar, né, os dados, ele pode clicar ali na tela e ele retoma a imagem. Então, tirou aqueles problemas que a gente tinha com os botões físicos e acrescentou ali um recurso mais dinâmico, e mais rápido, que é esse cliquezinho na lateral direita. Só para complementar. Perfeito. Ok. Bom, aí vamos, isso que a gente já, então, a gente já está lançando, né? O produto vai sair com o rotograma falado e a jornada de trabalho. E a atualização over the air. Aí, o que está para sair? Tá na cozinha, que já está na cozinha em Já está no fase forno, de... já. Já está no forno aqui, já estamos sentindo o cheirinho. As macros personalizáveis. Então, macro é uma coisa bem interessante, já tinha no outro tablet, né? Porém, foi otimizado muito mais. Aqui era uma coisa bacana, mas que estava muito complicado de usar no outro dispositivo. Então, a ideia aqui é que as macros vão ser personalizáveis, inclusive as macros são sequenciadas, né? Você cria uma sequência e vai seguindo ela de acordo com uma árvore de decisão. Tá? E aí você vai conseguir, claro, botar isso dentro do tablet, vai ficar de uma forma muito melhor do que era no outro, porque tem uma tela muito maior aqui para conseguir fazer. E aí, como o Militão falou, isso vai ser atualizado over the air, que é importante, especialmente quando você está desenhando as macros no início, né? Desenha, se dá conta, isso aqui não ficou bem, vamos atualizar. E antes você tinha que ir com um pendrive em todos os tablets, era um trabalho insano, né? De pegar veículos que estão andando na rua e ficar atualizando. Agora, simplesmente você reprograma e ele começa a atualizar todos eles. Tá? Outra coisa bacana é que ele gera eventos, então você pode fazer, por exemplo, um bloqueio, uma notificação crítica, alguma coisa usando as macros, que é bem interessante também. Outra coisa que a gente tem visto é alguns clientes que têm, por exemplo, a Raizen, né? Precisam do rotograma falado, mas aí eles dizem assim, mas eu também queria as macros porque eu tinha aqui a Sascar, por exemplo, com as macros, e eu queria replicar o que tinha na Sascar, eu quero me livrar deles. Então, você consegue hoje fazer toda aquela implementação de macros que tinha uma solução de gerenciamento de risco por dentro dessa aplicação. Mais algum comentário aqui, Militão? Não, acho que aqui só é importante também sempre lembrar que como ele vai usar aquele conceito de árvore de decisão, eu consigo criar macros amarradas, né? Por exemplo, o motorista vai clicar em uma função e a partir do momento que ele tomou aquela ação, ele vai ter as opções A e B para seguir, ele não pode sair clicando em qualquer coisa, então você vai desenhar para ele o caminho que ele pode seguir, né? É bem mais inteligente do que deixar um monte de botão ali na tela e ele sai clicando, né? É, a macro sequenciada, né, que eles chamam Sim, isso. a macro sequenciada. Quer dizer, eu não consigo fazer nada sem dar início de jornada, dou início de jornada. E ele pode, por exemplo, fazer uma pausa para refeição, alguma coisa assim, mas ele teve que dar o início de jornada. Depois que ele fez a pausa para refeição, ele não pode dar início de jornada de novo. Ele já começou a jornada dele, né? O que ele pode dar é o fim da refeição, ou ele pode, de repente, abrir um abastecimento, alguma outra coisa. Então, você vai desenhando aquela árvore de acordo com a operação. Algumas empresas têm uma árvore bem sofisticada, dependendo da operação, só que resolve vários problemas de operação. Alguma pergunta nesse quesito? Alguma sugestão? Alexandre,
É só uma Sim. pergunta para nível só de curiosidade. Eu vi que o equipamento ele tem uma câmera. A gente vai ter alguma aplicação envolvendo o uso dessa câmera, por exemplo, fazer algum tipo de checklist ou lançamento, por exemplo, de abastecimento, onde ele puxou o odômetro automático do veículo, alguma coisa nesse sentido? A gente tem algumas ideias aqui, Rafael. Uma delas, bem sofisticada, seria a identificação do motorista, claro, né? Ah, mas até, Militão, a versão que a gente está importando não está com a câmera, né? Ou ela está Isso. vindo? O tablet ele tem as possibilidades de algumas personalizações, inclusive colocar uma câmera ou frontal ou traseira, né? Nesse momento, como a gente não estava utilizando as aplicações, a gente está recebendo tablets sem a câmera, mas existe sim essa possibilidade. Inclusive, né, no futuro, pensando na parte da extração do smart desse tablet, a gente vai poder usar em um celular, por exemplo, fazer o reconhecimento facial, tudo. Então, a gente tem planos para usar esses recursos, sim. A do checklist eu achei boa a ideia do Rafael, né, Militão? Dizer que eu poderia, sei lá, tirar uma foto dizendo que tem alguma peça danificada no veículo, ou que algum erro de amarração, qualquer coisa do tipo, né? Sim, sim, esse recurso no tablet, o hardware do tablet tem a possibilidade de adicionar ele como um acessório. A gente só não tem ainda no momento a aplicação que faça a leitura do uso da câmera, né? Mas no momento que essa aplicação for desenvolvida, tanto neste tablet quanto em outros modelos, ele é genérico, né? Você pode usar e pode usar a câmera para a identificação de uma avaria, para a identificação do motorista. Aí é aquele recurso que a gente comentou lá no começo, né? Agora, trazendo a aplicação do Smart pro Android, né, a gente tem muitas possibilidades. Ele trabalha sempre por aplicações, então o desenvolvimento é bem factível em vários casos. Tá. Você Outra poderia até questão, importar o MyMix para ele, né? na Sim, verdade, o MyMix, se você pensar, ele é um aplicativo em Android. Então, a gente já pode rodar o MyMix nele. sim, Sim, inclusive o jeito que foi pensado o desenvolvimento do tablet, do Smart, da nova geração desse tablet, foi a gente consegue criar uma tela onde você seleciona as aplicações que vão estar disponíveis. Então, é o que o Ale comentou, né? O cliente pode ter até o aplicativo dele. O motorista ele não precisa ter acesso ao equipamento como um todo, a todos os recursos do Android. Você pode fazer uma seleção de aplicativos que vai estar disponíveis. Então, você pode, eu quero deixar disponível para ele um Maps, um Waze, uma MyMix, uma aplicação específica que foi desenvolvida pelo cliente. É só fazer um setup, eu quero liberar esse. Então, o motorista vai poder navegar entre aquelas aplicações. Ele não vai poder ficar instalando joguinho ou nada do tipo, mas ele vai ter acesso a várias aplicações. Isso é um dos recursos do Android. ótimo, bacana. Outra questão que era que o Valdo estava pedindo, né? Os eventos de condução. Então, aqui também a gente já está com isso no forno, né? A ideia é que a gente vai fazer muito parecido com aquele dispositivo Rove Mini, né? A gente já vai colocar aqui os eventos de condução, excesso de velocidade, marcha lenta excessiva, aceleração, freada. Todos esses eventos vão gerar uma mensagem de voz e um alerta na tela para o motorista, e no final aparece uma somatória dizendo quantos eventos ele executou na viagem, além de aparecer o valor. Pode falar. É importante esses eventos ter a opção de ser eventos personalizados, que é o caso meu, tá? Se for só eventos Aí é mais era a prático. pergunta que eu ia fazer para o Militão. Aqui a gente está falando dos sistemas, dos eventos de sistema, né, Militão? Sim, sim. É possível fazer eventos configurados, novos eventos para aparecer aqui? Então, esse daí é Eu sei que é uma tópico dificuldade. bacana. A gente não, nesse ponto, a gente vai ter que falar um pouquinho da estrutura do Mix 4000. Então, vocês estão acostumados a trabalhar com os eventos e a formação deles lá na plataforma, e existe uma categoria de eventos, que diz se o evento ele é de sistema ou evento customizado, né? Ou evento personalizado. E isso é um recurso que
para eu conseguir trazer ele aqui para a telinha do tablet, ele precisa ser de sistema. Então, eu não consigo trazer os eventos customizados por causa de uma maneira de funcionamento mesmo, da estrutura do Mix 4000. Tanto o Mix 4000 quanto o FM, para quem tiver essa dúvida. Mas eu queria dizer assim que para mim aqui, acredito para o Didio também, o evento personalizado é muito É importante. para nós. Entendi, Valdo. Inclusive tem uma outra integração que a gente está vendo com uma outra empresa, um outro processo. Eu ia conversar com o Militão sobre isso, né? Para a gente pensar em alguma forma. Talvez a gente não consiga todos, mas eu pensei numa forma de fazer pelo menos, sei lá, que a gente deixasse 2 eventos a mais configuráveis, aí a gente escolhe qual é o evento, uma ideia assim que eu tinha pensado. Mas a gente vai ter que pensar um pouquinho. Eu vou deixar o Militão seguir o desenvolvimento como ele fez aqui, para a gente lançar rápido, né, e já ter isso, que é importante. E aí a gente pensa em como atender a tua demanda depois, tá? Só assim, como uma informação, quando a gente fala de evento sistema, existe um setup lá, uma quantidade, não me recordo agora de cabeça, mas existe uma quantidade de eventos que o próprio evento, a estrutura do evento do FM, do Mix 4000, tem esse recurso. Então, existe ali a possibilidade, se eu quiser só mostrar esse evento na tela ou fazer algum lembrete para o motorista, de reconfigurar esse evento. Então, vocês que já estão calejados aí em criar eventos na Mix, vocês sabem que eu posso pegar, por exemplo, o evento de excesso de velocidade, renomear ele, trocar os parâmetros e pedir para ele avaliar a rotação, por exemplo, né? Existem algumas limitações, mas no geral dá para fazer isso. Então, se existe uma necessidade de personalização, existem alguns contornos que podem ser feitos. Mas neste momento a gente está falando dos genéricos, né? Então, são aqueles 6 eventos de sistema, o excesso de velocidade, excesso de rotação, aceleração, freada, marcha lenta e marcha lenta excessiva, e existem mais umas 10 opções ali que a gente vai implementar também. Era essa ideia mesmo, Militão. Estou pensando o que eu imagino que o Valdo está pensando. Se o cara, por exemplo, pisou no acelerador mais que 3/4, alguma coisa do tipo, de repente a gente usa aqueles eventos, baixa pressão do óleo ou coisas assim, que são importantes, mas na verdade já existe ele já recebe um alerta do caminhão e do ônibus sobre isso. Então, talvez a gente reutilize um desses. Enfim, vamos pensar um pouquinho nisso, Valdo, para a gente te dar uma solução, mas eu concordo com a ideia do Militão. Vamos lançar essa parte dos eventos de sistema aqui, que já é mais rápido e fácil, né? E já são importantes. E aí a gente vai mais a fundo nisso. E aí eu vou conversar muito com você para entender quais são os eventos importantes que a gente vai colocar aqui, né? A gente prepara aí direitinho para uma... Legal que... É só uma observação. Hoje, existem outras empresas no mercado que já estão entregando os eventos, tá? No fotograma. Eu sei. Você sabe bem disso. E no caso nosso, a gente trabalha muito personalizado porque para dar regra, para ser efetiva, né? Claro, eu entendi. O que a gente vai ter que, é uma solução de contorno que a gente vai ter que fazer, mas eu acho que dá para... A gente tem uma flexibilidade imensa no sistema da Mix, que a gente pode criar o evento do jeito que a gente quiser, como o Militão explicou ali. Então, não vejo por que a gente precisa... Talvez a gente vai ter que ter alguns eventos que a gente vai dizer, esse evento personalizado 1, 2, 3, de alguma forma a gente troca o nome deles e coloca. Só temos que ver quantos e quais, né, para ter uma ideia. Mas acho que a gente chega lá. Vamos lançar assim e depois a gente segue, né? Beleza. Aí falando de plano para desenvolvimento futuro, né? Uma ideia aqui é colocar um mapa, né, no rotograma falado, aí vai dentro daquela ideia de tipo um Waze, alguma coisa assim. Usar esse equipamento, ele tem o leitor de cartão, de crachá RFID. Então, a ideia é habilitar isso para que você possa ler o RFID sem ter que colocar um leitor de RFID no veículo, tá? Outra coisa muito legal é a conexão com o Mix 4000 via Bluetooth. Então, não precisa mais de cabo e a gente poder conectar os 2 equipamentos via Bluetooth. Vai abrir uma série de oportunidades. E a última, até já tinha dado aqui a ideia, né? Seria a gente transformar isso num aplicativo. Aí você pode usar com qualquer dispositivo, desde que ele tenha algumas características, né? Para poder atender. E aí fica aberto, né? A gente poder
fazer o que quiser, né? Beleza. E o que eu ia dizer também, não precisamos ficar limitados a isso, qualquer outro aplicativo, coisas que vocês acharem legais, aceitamos sugestões, né? Porque agora ficou muito mais fácil a gente fazer, né? Novas aplicações, estamos no ambiente aberto aí, que é o Android. Certamente fica mais rápido e fácil de fazer novos desenvolvimentos. Tá bom? Desculpe que eu acabei me estendendo um pouquinho no horário, passei do tempo aqui, né? Mas eu sei que é um produto que foi muito esperado também, então, obviamente, ia gerar bastante dúvidas e questionamentos e interesse, né? O que mais? A gente está importando algumas peças, né, Militão? Para a gente poder fazer testes e tudo. Então, Isso. qualquer... questão de preços, esse tipo de coisa, vocês podem falar com o Oswaldo e com o Marcos para pegar, né? Para já saberem como é que esse produto se posiciona do ponto de vista comercial. Tá certo? Certo. Eu tenho uma Maravilha. dúvida, Alexandre. Marcelo, tudo bem? Tudo jóia. Gostaria, por gentileza, de saber se foi testado o uso simultâneo das macros e o rotograma Não ao tem mesmo tempo. macros ainda. Não, mas se vocês estão pensando nisso, porque o motorista ele vai querer, por exemplo, estar dirigindo o veículo usando o rotograma. Certo. E em algum momento da estrada, ele vê um acidente e ele quer apontar. Aí ele vai ter que voltar no menu de macro para poder clicar, ou ele... Eu sei que não tem, mas vocês estão pensando em desenvolver e estão pensando já nisso, de funcionar simultâneo. No caso, eu estou falando macro, mas vamos falar de jornada, então. Não, Ele vai certo, apontar certo. que ele tá vai entrar para a refeição, ou ele está na espera, ou está na descarga. Saber se o áudio do rotograma vai ser afetado quando você Não, muda de menus, ou se eles não. funcionam simultâneos. Inclusive, Marcelo, isso já foi testado com rodando simultaneamente jornada e o rotograma, ele funciona. Então, você sai da tela do rotograma, inclusive o rotograma pode ficar em segundo plano, ele continua rodando em segundo A plano, e ideia na é hora essa. que você acerta, clica no jornada, você pode fazer os apontamentos normalmente e ele está rodando lá em segundo plano. Se você quiser Perfeito, voltar, é só voltar, tudo normal. é Ele isso que não eu vai ter a preciso. telinha do fotograma, mas ele continua rodando e avisando o Isso. motorista, né? Entendi. Maravilha, isso mesmo. Aproveitando a deixa aí, vai existir a possibilidade de tirar o visual do tablet, por exemplo, o rotograma falado. Tem empresas que não querem o visual, só Já o tem. auditivo. Tem, né? Já tem. Tá. Era aquela telinha pretinha ali, tá vendo o botãozinho preto ali à direita? Legal. Tô vendo. Inclusive, a gente já está também em Aqui, né? desenvolvimento a executar essa ação automática. Então, quando você pode configurar, selecionar uma das opções, quando o caminhão começar a rodar, o veículo começar a andar, ele automaticamente expande já a telinha preta ali e tira as imagens da tela. Só fica o som. Exigência da Raizen, né? Isso. Exatamente. Boa pergunta, Cadu. Queria perguntar também mais uma para o Militão, por favor. Filtros de qualidade de GPS, HDOP e Age of Reading lá, número de satélites, é possível? Estão pensando nisso também, porque às vezes ele pode ter uma perda de GPS, violar a antena, algum problema, e ele entender que ele está dentro de uma cerca Só um de rotograma instantinho. pela qual ele não está mais, e vai ficar alertando lá, você está na rotatória, sendo que não esteja. Tá. E se eu colocar esse filtro, ele eliminaria esses falsos, né, alertas de áudio, de rotograma. Aqui a gente lembra que ele está conectado no Mix 4000, então as posições que ele pega é direto do Mix 4000. Então, na hora que eu recebo a lat long, eu recebo uma lat long do Mix 4000. Então, eu não conseguiria fazer esse filtro aqui dentro do Smart, mas a gente depende da instalação correta com o Mix 4000. Em contrapartida, ele tem a relação de notificação de comunicação, né? Então, ele sabe ali se ele está recebendo dados novos. Aqui na tela acho que não vai dar para a gente visualizar, mas no cantinho ali superior direito, ele apresenta dois ícones. Um é o ícone de conexão, validar se está efetivada a conexão serial com o 4000, e outro é um ícone de seta que indica a posição, a direção de comunicação, se ele está recebendo novos dados ou não. Se ele parasse de receber novas posições lat long, ele fica congelado ali.
Então, ele dá para saber que está tendo algum conflito. Entendi. Mas não tem como incluir um filtro antes nele para filtrar, né, evitar. É tratamento de erro, né? Como se se conhece. Sim. Tranquilo. Ok, Obrigado, bom, Will. eu vou mandar para vocês esse vídeo, né, que fala que mostra bem o processo de como é que cria a cerca e como é que embarca ela no fotograma falado, né, que eu acho bem autoexplicativo. E, bom, é isso por enquanto. Então, tá bom. Beleza. Gente, muito obrigado pela participação. Por enquanto, né? Qualquer dúvida, por favor, mandem por e-mail, sugestões também. Né? Agora, vocês veem um dispositivo novo com Android, a gente pode botar coisas novas. Qualquer sugestão é muito bem-vinda. E à medida que vocês forem utilizando, é super importante o feedback também de vocês. Se ficou legal, isso aqui podia ser diferente. A gente tem também muito mais facilidade hoje de atualizar a aplicação e torná-la melhor. Né? São as coisas que vêm de novo por aí. Tá bom? E aí, qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Tchau, Obrigado. Um abraço a Valeu, todos. Militão. Grande Obrigado, abraço. Gabriel. Obrigado, Boa pessoal. tarde. Um grande mais. abraço. Tchau, tchau. Até mais.